boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você, com a sua família hoje e sempre. Que alegria, que privilégio começar agora mais uma live da reunião de oração da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. Uma live preparada com muito amor, com muito carinho, para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Aproveite esse momento inicial para compartilhar a nossa live, para que mais pessoas sejam também abençoadas nesta noite. Hoje nós teremos uma devocional muito especial, realizada pelo reverendo Eberson Gracino, da Igreja Presbiteriana do Jardim Carvalho, Ponta Grossa, Paraná. Será um tempo de muito louvor, de adoração e de meditação na palavra de Deus. Incline a sua cabeça e oremos ao Senhor nosso Deus, suplicando a direção da nossa reunião. Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio, Senhor, de transmitir esta reunião de oração pelas nossas redes sociais. Nós Te agradecemos, Senhor, por cada família que está nesse momento nos assistindo. Senhor, abençoa, Senhor, cada família. Derrame, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre cada lar, sobre cada pessoa que está nos assistindo agora. E que tudo o que aconteça nesta noite, Senhor, seja para o louvor da Tua glória. É a oração que a Ti fazemos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Abramos a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo 113. Livro dos Salmos, Salmo 113. Palavra do Senhor diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz da mulher estéril, viva em família, e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Depois que Cristo nos salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Louvemos esse Deus que é Criador de todas as coisas, que merece toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Hino do nosso inário presbiteriano, O Céu com Cristo. Hino 102. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim, é céu fruir perdão aqui, na terra o mar. Flor, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu via outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração
entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui na terra, o mar por onde for, com o Senhor é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, bom ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim é céu fruir, perdão aqui na terra, o mar por onde for, com o Senhor é céu ali. Abramos a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo insta a igreja a orar especificamente pelas autoridades. Na época, o perverso imperador Nero ocupava o trono e, no entanto, os cristãos deveriam orar por ele. Mesmo quando não é possível respeitar homens e mulheres em posição de autoridade, deve-se respeitar o cargo que ocupam e orar por tais pessoas. Na verdade, fazemos isso para o nosso próprio bem, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nesse tempo de crise que enfrentamos, devemos orar pelas autoridades constituídas mais do que nunca, para que Deus os conceda sabedoria e para que eles possam governar para o bem de todos. Oremos pelo Brasil, oremos pelo nosso presidente, oremos pelas autoridades constituídas. Quem fará esta oração será o seminarista Alex. Oremos com o seminarista Alex. Soberano Deus e eterno Pai, Tua palavra nos diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos nos prostrar nesse momento diante de Ti, pedindo, Senhor, em primeiro lugar, perdão pelos nossos pecados, ó Pai, mas ao mesmo tempo eu quero Te pedir pela nossa nação, Senhor. Quero Te pedir pelo nosso país, que atravessa um momento muito complicado, muito difícil dessa pandemia, Senhor. Eu quero entregar ao Senhor todas as autoridades constituídas desse país. Quero Te entregar o presidente da República, todo o seu gabinete, todos os ministros, Senhor. Peço também pelas duas casas, tanto a do Senado Federal quanto a dos deputados estaduais e federais. Senhor, a Tua palavra nos diz que nenhuma autoridade foi constituída a não ser pelo Senhor. Então nós nos submetemos às autoridades, mas pedimos que o Senhor possa dar sabedoria, inteligência
a todos os nossos governantes, em primeiro lugar para solucionar o problema desse vírus que tem afetado não somente o país, mas todo mundo, Senhor. Então nós te pedimos que o Senhor possa dar sabedoria e que nesse momento difícil, Senhor, eles possam esquecer um pouco da crise política. Ó Deus, com tantos fatos que têm acontecido ultimamente, e alguns deles têm sido gananciosos, egoístas, e não têm dado atenção ao verdadeiro foco, que é essa pandemia. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que tu possas, Senhor, dar sabedoria e abrir entendimento, ó Deus, de todas as nossas autoridades constituídas desse país, abençoando, Senhor, desde o presidente da República até o último vereador menos importante, ó Deus, que tu possas abençoar e dar sabedoria a cada governador, prefeito, ó Deus, vereador, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa os três poderes, Senhor, dê sabedoria a cada um, ó Deus, para que eles possam solucionar esse problema. Abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus, porque sabemos, ó Pai, que estamos lutando contra um inimigo invisível, mas nós cremos num Deus invisível, mas que é real. Por isso nós te agradecemos, sabendo e estando certo da nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos ao Senhor o hino Intercessão pela Pátria. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz, dita que satisfaz, sorte feliz. Confiamos só em ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o teu temor, que possa bem cumprir o seu mandato e ouvir, e todo o povo aqui real louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz ver, como convém viver em mútuo amor. Do crime e rebelião concede a proteção que é divinal. Guardar-nos vem, Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens de para os altos bens da salvação. Brilha benigna luz que o teu favor produz. Reine o Senhor Jesus sobre a nação.
Meus queridos, abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5. Isaías 53, versículos 4 e 5. A palavra do Senhor diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ontem no Brasil nós alcançamos um número triste de mortes em 24 horas pelo Covid-19. Foram 449 mortes, 6.279 novos casos. Oremos para que Deus cure os enfermos e nos livre desse vírus tão terrível. Oremos também por aqueles que estão enfrentando outras doenças e que necessitam de nossas orações. Temos alguns pedidos. Oremos pela Elazir, está em casa com suspeita de um AVC, pela irmã do Zevaldo, a Josélia, está com Covid-19, por uma adolescente, Ana Paula Damásio, está com Covid-19, oremos pela sua mãe, pelas suas irmãs, a Alessandra e a Gleice, estão também apresentando os sintomas da doença. Oremos pelo presbítero Washington, que está também doente com o Covid-19, mas graças a Deus, Deus tem sustentado o nosso irmão e a cada dia ele está melhor. Oremos pela Jaqueline, membro da nossa igreja, pela sua saúde e pelo tratamento que ela fará. Queremos também orar pela sua família, queremos colocar diante do Senhor a sua casa, seus familiares. Deixe nos comentários aí o seu pedido de oração e a nossa igreja estará orando por você. Quem fará esta oração pelos enfermos é o diácono Zósimo. Oremos com o diácono Zósimo. Santo Deus e Pai, nesse momento, Senhor, colocamos diante de Ti a situação das pessoas que estão enfermas, ó Deus, que estão hospitalizadas, que estão em casa, ó Deus, também, que não tem um leito ainda de hospital. Sabemos que no Rio de Janeiro tem mais de 300 pessoas que ainda não estão esperando um leito, né? Ó Deus, que o Senhor esteja olhando por essas pessoas, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando delas, que o Senhor esteja confortando, ó Pai, os seus familiares, ó Deus, nesse momento, ó Pai. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, aos médicos, aos governantes, ó Pai, do nosso país, ó Pai. Ó Pai, esteja olhando pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, ó Pai, nesse momento, ó Deus, momento de pandemia. Te pedimos, ó Deus, também pelas outras enfermidades, ó Deus, que continuam acontecendo, ó Pai. Que o Senhor possa estar curando, ó Pai, providenciando cura, ó Deus, de acordo com a Tua vontade e também com o Teu querer, ó Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos. No nome do Seu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino Sempre Vencendo. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não
nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Abramos a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 8 ao versículo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 8 ao versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Deus pode vos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, vos enriquecendo em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. A pandemia que atingiu o mundo tem afetado a vida de grande parte dos brasileiros. Muitos irmãos piedosos estão temerosos de perder seus empregos. Muitos empresários estão com suas empresas fechadas e profissionais liberais estão sem trabalho. As dívidas estão se avolumando e a incerteza quanto ao amanhã tem tirado o sono de muitas pessoas. Oremos agora pela vida financeira das famílias. Oremos pela nossa igreja. Oremos pelos empresários, pelos trabalhadores e pelos profissionais liberais. Quem fará a oração será o diácono Felipe Cavalcante. Oremos. Poderoso Deus, amado Pai, mais uma vez em Tua presença, Senhor, queremos clamar a Ti e colocar, Senhor, as necessidades financeiras do povo da Tua igreja, meu Deus. Pedir a Ti, Senhor, que venha com a Tua boa mão, com a Tua provisão, Senhor, cuidar, Senhor, especial desse povo, Senhor, que tanto precisa de Ti, preservando seus empregos, Senhor, tirando, Senhor, qualquer angústia, da incerteza, Senhor, que paira nesse momento tão difícil.
Os abençoa, Senhor, para que eles possam, Senhor, cumprir com suas obrigações, pagar suas contas, levar o alimento para sua casa, Senhor. Talvez essa preocupação que venha angustiar o coração dos responsáveis das vezes. Tu és o nosso poderoso Deus, Senhor, que, como diz em tua palavra, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não pode fazer por nós, Senhor? Obrigado, Senhor, porque tu sempre cuidou das nossas vidas, da nossa família, e com certeza nesse momento não vai deixar faltar nada para nós, para conosco, Senhor. Te peço também, Senhor, pelos profissionais liberais, Senhor. Esse povo que tem sofrido muito, meu Pai, com essas incertezas, porque o seu sustento depende que eles vá trabalhar, vá exercer suas profissões, e sendo eles impossibilitados de fazer isso, a angústia toma o coração dessas pessoas, desses chefes de família, dessas pessoas que tanto precisam, Senhor, de uma solução rápida para esse problema. Supra, Senhor, suas necessidades, Pai. Não permita que venha faltar o pão de cada dia em suas casas. Também te peço pelos empresários, meu Deus, que têm uma responsabilidade imensa de manter empregos nesse momento de crise, Pai. Tu sabes, Senhor, como está difícil, porque se eles não ganham, como vão pagar os salários? E muitas vidas hoje dependem, Senhor, desses empregos que esses empresários estão fazendo de tudo para manter. Os abençoa, Senhor. Dê forças para ele, dê criatividade, dê soluções para que eles possam, meu Deus, passar por esses obstáculos, Senhor, porque sei, Pai, que isso não vai demorar a passar, porque Tu, Senhor, está conosco, está vendo o sofrimento do Teu povo, Pai. Abençoa também, Senhor, as necessidades financeiras da Tua igreja, Pai, as finanças da Tua igreja. A Tua igreja, Senhor, também tem obrigações a ser cumpridas, como o pagamento do aluguel, impostos, as contas básicas, porque mesmo com a igreja fechada, a conta de luz chega, a conta de água, o aluguel e todas as outras despesas, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, para que possamos ser fiel, Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para que, Senhor, as necessidades da nossa igreja, da nossa casa, possam também ser supridas, Pai. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor foi conosco e continuará, porque sabemos em quem podemos confiar. Obrigado, meu Deus, por tudo. Essa oração, Pai, fazemos a Ti e já agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pelas Suas misericórdias para conosco. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Louvemos ao Senhor com cânticos espirituais. Céus estão abertos.
Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, graça recebi, pelo amor dou graças, graças dou, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me
A Bíblia diz no Salmo 127, versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Oremos pelas famílias da igreja, pelas famílias que estão nos acompanhando agora, e de uma maneira muito especial, oremos pela família no altar da semana, Gabriel e a sua casa, a sua família. Quem fará esta oração é nossa irmã Ângela Moura. Querido Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, desta oportunidade de estarmos reunidos, Senhor Jesus, em online, em reunião de oração, Senhor, para te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Nesse momento, Senhor Jesus, queremos interceder pelas famílias, Senhor, pelas famílias da IPCM, Senhor. Visita, Senhor Jesus, cada uma das famílias, supre todas as nossas necessidades, Senhor Jesus, e alimenta-nos com a tua palavra, Pai. Nesse momento, queremos colocar no teu altar a família do Gabriel, Pai. Abençoa aquela família, Senhor, contempla, Senhor, atende todas as suas necessidades. Abençoa, Senhor Jesus, com bênçãos espirituais, Pai. Que eles possam ser assistidos e cuidados por Ti, Pai. Que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Necessitamos, Senhor Jesus, do Teu cuidado. E confiados em Ti, Senhor, é que oramos. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Sobre os céus tu és, Senhor, absoluto.
irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Mesquita. É uma alegria poder trazer a palavra do Senhor para os irmãos, fazer uma meditação na palavra do Senhor. Sou o reverendo Eberson, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Carvalho, na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Quero ler 6 versículos do Evangelho de João, no capítulo 14. Mas farei uma meditação em todo o capítulo 14 com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças e louvamos o teu nome por podermos meditar na tua palavra, podermos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe nesse instante, que fale ao nosso coração. Use a vida do teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto é um texto que ele muda um pouco aquilo que Jesus Cristo estava falando. Mas antes disso, eu quero só destacar algo para os irmãos. É muito comum nos dias de hoje, tudo aquilo que nós formos fazer de negócio, as pessoas exigirem um fiador. Né? Se você for comprar algo ou alugar um imóvel, a imobiliária, ou seja quem for, pedir que alguém seja o seu fiador para que eles tenham uma garantia. Se você fizer um financiamento imobiliário, o imóvel fica alienado como uma garantia. E a mesma coisa dos veículos. O ser humano ele tem necessidade de ter garantias, de ter segurança. Quando Jesus Cristo está falando para os seus discípulos no Evangelho de João capítulo 14, um pouco antes da sua morte, ou dos momentos finais da sua vida, logo após a celebração da última ceia, onde Judas é indicado como traidor, Jesus Cristo está mostrando para os seus discípulos quais eram as garantias espirituais que eles tinham nesses últimos momentos da vida deles. Então esse capítulo nos coloca em um novo cenário daquela inesquecível quinta-feira, algumas horas antes de Jesus Cristo se entregar por nós pelo perdão dos nossos pecados naquela cruz do Calvário. Então eu quero meditar com os irmãos sobre as garantias espirituais que o Senhor Jesus nos dá, baseado no Evangelho de João, capítulo 14. A primeira delas está ali nos 4 primeiros versículos. Jesus garante aos seus discípulos a sua volta. Ele diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Na verdade, essas palavras de Jesus foram proferidas depois dele afirmar que um dos 12 iria traí-lo e que outro iria negá-lo e que eles não poderiam acompanhá-lo. Mesmo sem perceberem claramente, era a última vez que Jesus estava anunciando a sua morte. Estava mostrando a necessidade de morrer sacrificialmente por nós. Mas Jesus, percebendo a insegurança dos discípulos, que iriam perdê-lo, lança essas palavras como palavras de conforto, consolo e mostrar-lhes que eles teriam um futuro maravilhoso, que eles poderiam confiar. E aqui a promessa, a garantia que Jesus iria, mas queria voltar para buscar a sua igreja. Era para eles crerem em Deus, crerem também nele. Era porque ele estava dizendo que na casa de Deus havia muitas moradas e eles poderiam ter certeza a respeito disso. Eles poderiam ter confiança. Jesus Cristo estava garantindo para eles que havia um lugar reservado para cada um dos seus e que ele estaria indo na frente preparar esse lugar para cada um de nós. Há uma segunda lição nesse texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 14, eu li só os 6 primeiros, mas as lições vão durante todo o capítulo 14.
A segunda delas está ali entre os versículos 5 e o versículo 11. Jesus garante aos seus discípulos a união com o Pai. É muito comum as pessoas terem dúvidas. Tomé rapidamente lançou a pergunta para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Parece que Tomé, há muito tempo andando com Jesus, ainda não havia entendido as palavras de Jesus. E ele lança uma dúvida, um questionamento a respeito de qual seria o futuro deles. E Jesus Cristo vai dizer para ele: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Através de Jesus Cristo, nós temos a garantia, a certeza da nossa união com Deus, o nosso Pai eterno. Ele estava mostrando para os seus discípulos que a única maneira deles terem acesso, comunhão com Deus Pai, era através dele, Jesus Cristo. E isso estava claro no texto bíblico. A única maneira do ser humano se religar à comunhão com Deus, o nosso Pai, é através de Jesus Cristo, seu Filho amado, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, Jesus Cristo dá uma segunda garantia, que é a garantia da união com o Pai. Além da garantia da sua volta, nós temos a garantia da união com Deus, o nosso Pai. Mas ele também diz uma terceira garantia aos seus discípulos, está ali no versículo 12 até o versículo 15. Ele diz o seguinte: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que Jesus Cristo está mostrando aos seus discípulos sobre essa garantia ao atendimento às orações é que as suas obras, os seus feitos, não ficariam parados com a sua ausência. Que os discípulos continuariam a sua obra, continuariam os seus trabalhos e fariam coisas inimagináveis se eles realmente crescem no Senhor Jesus. E Jesus está dizendo: eu vou estar junto do Pai, mas tudo que vocês pedirem em meu nome, isto eu farei a vocês. E aqui é uma afirmação que necessita de claro entendimento, pois nessa área da oração, muitos têm feito afirmações que ultrapassam uma promessa de Jesus Cristo. Não é uma promessa incondicional. Seria uma promessa pura e simples? Não. A primeira parte do texto, a condição é pedir em nome de Jesus. Também não será pelos nossos méritos, ou pelo nosso desejo, ou até pela nossa própria necessidade que virá a resposta da oração. O profeta Isaías já mencionou isso quando diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Isso significa que somente através de um mediador aceitável, isto é, Jesus Cristo, nós podemos chegar à presença de Deus. E outra coisa, e muito importante, as orações seriam e são atendidas se esses pedidos glorifiquem o nome de Deus. Toda a nossa oração, toda a nossa vida deve ser voltada para a glória de Deus. É a resposta da primeira pergunta do nosso catecismo maior. Qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e glorificá-lo para sempre. Então Jesus Cristo está afirmando para eles que as orações deles deveriam estar em conformidade com a glorificação do nome do Pai. Eles deveriam pedir e pedir com sabedoria, e deveriam pedir em nome de Jesus. Mas crer em Jesus é essencial. Glorificar a Deus é fundamental. Mas pedir em nome de Jesus é a única maneira de termos as nossas orações atendidas. E ele completa no versículo 15, que aqueles que amam a Deus guardariam os mandamentos de Deus. Aqueles que amavam realmente o Senhor estariam guardando os mandamentos do Senhor. Então a terceira garantia é que Jesus nos dá, é que na área espiritual as nossas orações são atendidas, mas são atendidas se nós pedirmos em nome de Jesus. Pedimos para que a glória de Deus seja manifestada. A quarta garantia está ali nos versículos 16 a 26. Só para vocês acompanharem, Jesus Cristo está garantindo aos seus discípulos a companhia do Espírito Santo.
Lá no capítulo de Atos, capítulo 1, livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz que subiria ao céu, mas que mandaria o seu Espírito Santo para que eles fossem testemunhas poderosas. Ele diz que eu rogarei ao Pai, versículo 16, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que ele seja sempre com vocês. E o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, mas vós o reconheceis, por isso ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Quando Jesus Cristo fala sobre essa quarta garantia, que é a promessa do Espírito Santo de Deus, ele diz que nós não estaremos sozinhos. Por mais lutas difíceis que nós possamos enfrentar ao longo da vida, o Espírito Santo de Deus está lá nos consolando, está lá nos guardando, está lá nos orientando, está abençoando as nossas vidas, está derramando a quinta garantia que Jesus Cristo dá nesse texto bíblico. Está ali no capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pela segunda vez no mesmo texto, Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Não deixe o seu coração ser coberto por uma tristeza, por uma falta de alegria, uma falta de paz que não vem de mim. Jesus Cristo está dizendo que se nós realmente confiamos nele e temos o Espírito dele, nós vamos ter uma paz que excede a toda a compreensão humana. Que é uma paz que nos abençoa. É uma paz que no meio da luta nos dá tranquilidade e serenidade. Não nos deixa ficar desesperados, não nos deixa ficar preocupados em excesso. É aquela preocupação que não faz bem para as nossas vidas. É lógico que o ser humano tem as preocupações naturais da vida. Mas ele está falando daquela preocupação que tira o sono, tira a paz, faz com que a pessoa não tenha mais sanidade mental, tranquilidade, compreensão dos fatos. Jesus Cristo está nos prometendo uma paz que transcende o nosso próprio entendimento. É a sua própria paz. É a paz que durante todo o momento perigoso de sofrimento e morte que ele enfrentaria, estaria permeando o seu coração e a sua vida. Por mais dor que ele sentisse, aquela paz de Deus estava sobre ele. Certeza que ele estava fazendo as coisas corretas. E essa paz não tem preço. Essa paz já foi paga na cruz do Calvário pela morte de Jesus. A sexta garantia, meus irmãos, está ali nos versículos 28 e 29 do capítulo 14. Jesus garante aos seus discípulos a verdadeira alegria. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, além de ter a verdadeira paz, também tem a verdadeira alegria. Não é a alegria momentânea, temporal, que se desfruta em momentos de êxtase por algo conquistado, por algo realizado, algo que aconteceu na sua vida. É uma alegria perene, uma alegria constante, uma alegria da mesma forma que a paz, que transcende o entendimento humano. Jesus Cristo está dizendo, eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Jesus Cristo está falando para eles que, mesmo com a morte, a partida de Jesus, eles deveriam ficar alegres, porque o plano de Deus está sendo cumprido, porque a vontade de Deus está se realizando. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. A vontade de Deus está se realizando, está se cumprindo. Glória a Deus por isso. Essa é a alegria que eu e você precisamos nas nossas vidas, todos os dias da nossa vida, independente das circunstâncias. E por fim, a sétima garantia. Jesus garante aos seus discípulos que ele age conforme os seus propósitos eternos. Ou melhor, conforme os propósitos eternos do Pai. Versículo 30 e o versículo 31 diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço conforme o Pai me ordenou. Sétima garantia que Jesus dá é que ele cumpre todas as coisas conforme os planos de Deus, os planos eternos de Deus. Nada está acontecendo durante todo aquele período da sua morte, da traição de Judas, dos guardas vindo prendê-lo, do sacrifício que iria ser realizado. Nada estaria acontecendo fora do controle absoluto de Deus. Ele está cumprindo rigorosamente a agenda de Deus. Ele está cumprindo rigorosamente todos os passos do seu sacrifício que haviam sido profetizados pelos profetas do passado.
Nada estaria sem ser realizado. E Ele nos dá essa garantia também que nas nossas vidas a vontade de Deus vai se concretizar e vai se realizar. Quero recapitular as garantias espirituais de Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 14. Garante aos seus discípulos a sua volta. Garante aos seus discípulos a união com o Pai. Garante aos seus discípulos o atendimento às orações. Garante aos seus discípulos a companhia do Espírito Santo de Deus. Garante aos seus discípulos a sua paz, a verdadeira paz. Garante aos seus discípulos a verdadeira alegria. E garante aos seus discípulos que vai cumprir a vontade do Pai em toda a sua totalidade. Meus amados, as garantias de Jesus, que Jesus nos expõe aos seus discípulos, só nos mostram o quanto nós podemos confiar nele e descansar a nossa vida no seu cuidado, em suas mãos. Se nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, há muitas vezes a tristeza, pessoas passando por dificuldades, lembre-se de uma coisa: o Senhor Jesus está no controle absoluto de todas as coisas e Ele nos garante isso na sua bendita e santa palavra. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Meus queridos irmãos, que palavra maravilhosa que nós recebemos da parte de Deus por meio do seu servo, reverendo Eberson. Muito obrigado, meu amigo, por esta mensagem tão inspiradora, por esta mensagem que tanto falou aos nossos corações nesta noite. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua igreja, em nome de Jesus. Eu quero também agradecer nesta noite a oportunidade de compartilhar com você essa live e agradecer a você pela sua companhia. Se Deus quiser, no próximo domingo nós teremos a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical e você já é o nosso convidado para o nosso culto às 19 horas. Desejo do nosso coração é que Deus muito o abençoe e até a nossa próxima transmissão. Um grande abraço.